Nação, o BAP, ele deu uma entrevista muito importante lá pros nossos amigos do Charla Podcast, inclusive um grande abraço aí pra vocês, inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo aí do canal do Charla, pra vocês também se inscreverem, e aí ele falou sobre o novo estádio do Flamengo, e esse debate é muito importante, principalmente porque o BAP, ele é candidato a presidente do Flamengo já nas próximas eleições, né, que inclusive essa eleição do Flamengo aí promete ser a maior da história do Mengão. E aí, meus amigos, ele falou a opinião dele referente ao novo estádio do Flamengo e eu gostaria de reagir aqui junto com vocês. A gente vai analisar junto aqui nesse momento, mas antes, eu gostaria que você colocasse a sua opinião nos comentários. Você, como torcedor do Flamengo, quem deve ser o novo presidente do Flamengo? E coloca a sua opinião. Por que ele deve ser o novo presidente do Flamengo? O BAP deu a opinião dele referente ao novo estádio, que inclusive eu acho que esse é um tema fundamental para muitos torcedores do Flamengo, o sonho de ter o tão sonhado estádio próprio, né, com as características do Flamengo. Então, vamos analisar nesse momento. Deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, créditos do vídeo, vou deixar o canal Charla Podcast, link na descrição. Vamos analisar como foi essa entrevista do BAP, falando aí sobre o estádio do Mengão. Quando a gente soltou a agenda, BAP vai estar no Charla, pô, galera... Porque teve uma declaração que eu acho que não foi nem declaração, porque não tinha aspa sua. Foi que você teria dito em grupos, dado a opinião sobre o estádio, falando sobre... Você soltou até a nota, que a gente também recebeu ontem. Mas a gente pergunta aqui, né? Porque nessa matéria que sai, diz que você teria um pensamento mais tranquilo em relação ao estádio, assim. Vai ter o leilão agora do terreno, que você teria na sua cabeça uma ideia de tem tempo para negociar com a Caixa melhor, e que teria um prazo, na matéria de 8 anos, até 8 anos, para o Flamengo se estruturar para aí sim fazer um investimento dessa magnitude. Então, aproveitar que você está aqui, porque, como eu repito, na matéria não tem aspa sua, tem o que você teria dito. Eu queria saber de você o seu pensamento sobre esse assunto que está mobilizando o Flamengo, o estádio do gasômetro. Qual é a sua opinião sobre o estádio? Cara, como todo e qualquer torcedor rubro-negro, eu sou a favor para cá a beça do estádio. É óbvio. Gente, eu me meti nisso. Pode falar o palavrão pra caralho a beça. Eu abri mão, cara, de um mundo de coisas nesses 12 anos, correndo risco pra cacete, pra chegar no momento, assim, é um enorme orgulho a gente chegar 12 anos depois e poder dizer, gente, tem condições de discutir isso. Eu sou muito a favor de ter um estádio. Muito demais. Agora, se pra ter estádio o Flamengo tem que vender 1% do clube, virar SAF, não. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Virar SAF, não. Comprometer performance esportiva do clube em esporte olímpico, no futebol. E aí, como é que se dá isso? Aí eu tenho que tirar dinheiro do futebol para fazer um estádio. Não. Só faltava a gente ficar mais 10 anos sem ganhar nada para eventualmente ter um estádio. Então, estádio sim, mas não é estádio ou performance esportiva. É estádio e performance esportiva. Estádio ou título, né? Ser campeão. Claro que tem que ter os dois. E aí você tem, mas é um sonho megalômano, mas nós somos bipolares, nós queremos tudo, sempre. O desafio como? Claro que somos absolutamente a favor. Claro, óbvio que sim. O que você falou são algumas conversas que as pessoas perguntam, mas não tem risco, não tem esse problema, não tem outra coisa, tal. Então, sempre tem um senão. E aí você está conversando num bar e o cara pergunta, como é que você vê isso ou aquilo? Aí você vai e responde a dúvida do cara, isso é recortado de uma conversa que tinha um contexto, e o cara diz, não, se o cara explicou isso, é porque ele é contra. É uma tolice, eu sou absolutamente a favor do estádio, sempre fui. Aliás, está lá no plano de governo da gente desde 12. E algumas pessoas perguntam, mas e com o Maracanã? Eu acredito que o Flamengo é tão grande que o Flamengo pode ter o seu estádio Maracanã. Por que o Maracanã não pode virar o Wembley do Flamengo? Você vai jogar menos jogos no Maracanã. O Maracanã hoje não é deficitário, tá certo? Então nós podemos ganhar menos dinheiro com o Maracanã. Maracanã não dá uma fortuna pro Flamengo, porque jogar no Maracanã tem um custo mais alto, todo mundo sabe, do que a média dos estádios das arenas mais modernos. Mas eles não são excludentes. Então, absolutamente a favor. E seria importante nesse período, porque você não levanta um estádio em 2 dias, né? Então você tem que ter um Maracanã mesmo, para poder, nesse período, jogar. Você teria que ter um Maracanã de qualquer maneira. De qualquer maneira. Quanto tempo demora? 3 anos? 4 anos? 5 anos? Você vai ter que ter um Maracanã, você tem que ter um plano para isso.
Então, assim, eu posso falar assim, ó, a ideia do BAP não é, como ele tá dizendo aqui, o resumo da tua ideia. Eu quero estádio, se comportar no que eu tenho sem comprometer o restante do clube. Veja, não pode virar SAF. A 1% de SAF, tá certo? Não existe 1% de gravidez, ok? Não. Certo? Não. Tem gravidez psicológica. Não, tá grávida, não, só 1%. Não. Nem SAF 50%. não. SAF não. Não, não e não. Então não adianta botar uma peruca loura, um bigode, disfarçar. É um financiamento privado. É SAF. Vai acabar nisso. Não, ok? Esse é um ponto. O outro é comprometer a performance esportiva. Porque nós queremos ganhar os títulos. Falta muito pro Flamengo ainda evoluir do ponto de vista esportivo. Basquete, vôlei, remo, futebol. Flamengo é muito amplo, Flamengo é plural, tá certo? Natação, esportes olímpicos em geral. Então, a gente não pode abrir mão disso. E hoje, qual é a condição? É que o leilão é agora, né? O leilão é agora, dia 31. Leilão do terreno. Do terreno. E aí, a partir do momento que você adquire, tá valendo que você tem algumas premissas, uns prazos, né? Obrigações, né? Você tem que cumprir lá os encargos da prefeitura, conseguir licença e tem... e inicia a obra em tanto tempo. Então, adquirido o terreno agora, porque aí eu não nem quero que você faça julgamento do que o Landim falou, mas o Landim, no João Guilherme, nosso amigo, ele foi claro dizendo, vamos pagar em cash, temos dinheiro e vamos pagar em cash. Então assim, adquirindo o terreno nesse leilão, você sentando na cadeira em janeiro, você vai ter que avaliar isso e com prazos a cumprir, né? Claro, é natural. Mas neste processo, é importante que o torcedor em geral entenda que quem aprova isso no clube ou reprova não é o BAP, não é o Dunche, não é o Landim ou não é o Maurício. É o conselho. Cada um de nós tem um voto no Conselho Deliberativo, que tem mais de 2.000 pessoas que votam sobre isso. Porque esse é o projeto mais importante da história do Clube de Regatas do Flamengo. Então, enquanto nós estamos aqui, isso está sendo discutido dentro do clube. Neste momento, pelo que eu entendo, está sendo discutido os aspectos do edital. E, na sequência, vão estar sendo discutidos os aspectos do projeto em si, que precisam ser de conhecimento do conselheiro para que ele possa votar. Mas a decisão do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo ela é absolutamente soberana. E qualquer que seja o presidente, ele vai ter que cumprir com os desejos e os desígnios do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, perguntando assim, as condições, você falou da construção do estádio, o estádio não impactar no rendimento esportivo. O Flamengo, não, vai ter que parar de ganhar título pra conquistar o estádio. Você... não. Só pra galera lembrar, o Morumbi, quando foi construído, o São Paulo, se eu não me engano, ficou tipo um período gigantesco sem ganhar nada. Títulos, né? Só foi ganhar quando o Morumbi ficou pronto. 17 anos. Então... Era outro tempo. Financeiramente falando, isso é dito, né? Muito dito. O Flamengo fatura mais de 1 bilhão, não sei o quê. Com o contexto financeiro atual, assim, enfim, o que você pode dizer pra gente em relação à construção nesse momento? O Flamengo hoje, ele gastaria dinheiro de outros lugares pra construir o estádio do tamanho e com a estrutura que se deseja, assim? Veja, hoje a minha função como presidente do Conselho de Administração, eu não estou ligado diretamente a esses detalhes. Então tem informação de grandes números do Flamengo. O projeto que deve ser apresentado nos próximos dias vai detalhar esse tipo de considerações que vocês estão colocando. Quanto custa, né? Quanto custa, de onde vem o dinheiro, como é que eu vou gastar, quais serão as condições. Então, isso tudo deve estar sendo detalhado, eu imagino que ao longo da semana que vem, dado que a votação do Conselho Deliberativo é dia 29. Então, estes detalhes devem ser apresentados semana que vem. É isso, só um detalhe, o Conselho pode vetar a compra do terreno, né? O Conselho Deliberativo é soberano para dizer, olha, nós podemos ou não participar do edital. É possível. Sim, não, só para deixar claro. Da mesma maneira que a aprovação tem que ser do Conselho. Tá certo? Mas que o Landim vai chegar, vamos comprar. Não, o Conselho tem que aprovar e aí depois faça a compra. É isso, esse é o processo do Estatuto do Clube. Outro tá aí, então, o BAP, declaração dele é muito favorável ao estádio, mas contra a SAF para que o estádio seja construído e contra que esse orçamento prejudique o Flamengo. A questão esportiva do clube, né? Em termos de ganhar títulos e tudo mais. Então deu um exemplo importante aqui do Morumbi. Era outro tempo, lógico, a gente sabe, mas
é histórico. Se vai ler a história do São Paulo, tem um período de construção do Morumbi, é um período de vacas magras em relação a títulos. Sim. Isso é Você tem fato. desafios do Corinthians também mais recente. Que ainda ficou endividado também, né? Não, e o estádio foi uma conquista fantástica para os corintianos. Alguém tem dúvida? Não. Todo mundo que vai lá Já fui lá, vê, é maravilhoso, né? na minha opinião, o melhor gramado do Brasil. Exatamente. Fantástico. É. Poucos jogos, mas houve consequências. Não sei se porque a vida muda, se porque houve desafios de gestão do clube. Era a Copa do Mundo. Mas quaisquer razões que sejam. Quer dizer, eu acredito que aprender com a tua experiência é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. Então, Você precisa também sofrer pra aprender, né? nós temos que fazer de uma maneira muito bem feita. E para isso você tem que ter um grupo importante de pessoas. Eu estou absolutamente confiante que em comprando o terreno, não vai ser rápido, não vai ser simples, nem vai ser fácil. Mas com a qualificação das pessoas que estão comigo, do grupo de profissionais que está comigo, eu tenho certeza que a gente vai buscar a melhor solução possível para o clube. Eu queria te perguntar uma coisa até em relação a críticas que vocês receberam lá quando a gente volta a 2013, quando vocês assumem, né? Eu era um cara que ficava na trincheira falando, gente, pra sair desse buraco, você tem que, às vezes, cobrar mais caro no ingresso. Que é uma batalha nossa aqui. Mas eu também entendo que ao longo do processo, e eu concordo com o Cantarelli, que é um defensor disso, o Flamengo tem um compromisso popular, por ser um clube popular. Você, em alguns momentos, falou em dívida, né? Com a torcida, né? Como é que você enxerga? Primeiro, eu queria que você falasse um pouco lá de trás, porque você era um cara que apanhava muito por isso, né? Nem sei se você participava tão de forma direta, mas apanhava. O Flamengo elitista é culpa do Babel, elitista e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco desse processo lá atrás, que o Flamengo tinha que buscar receita, e como você enxerga isso agora, tanto pro Maracanã, que o Flamengo tá de frente, como pro novo estádio, que eu repito de novo, Landim disse no João, que ele fala que no projeto prevê locais populares atrás dos gols, né? Seriam gerais, né? Enfim. Como é que é a sua visão sobre isso? Eu concordo totalmente com esse aspecto. Eu digo e repito, nós temos uma dívida com a nossa torcida. Eu me lembro que à época, meu filho, que é rubro-negro fanático, pô, pai, você diz que a gente vai jogar no aterro, você tá maluco? Eu falei, você acreditou? Ele falou, acreditei. Eu falei, então mandei bem. Vamos lembrar que a gente não tinha um Maracanã na época. Por causa da Copa de 14. É muito comum, às vezes, você ver um filme de muito sucesso e você endeusa o bonzinho do filme e você vilaniza o personagem. Tá certo? Vocês podem ter, o que rubro-negro pode ter certeza é que já prescreveu, já passou 10 anos, né? Muito do que vocês viram eu dizer lá era um personagem que foi criado para mostrar o seguinte, olha, o Flamengo tá mal, o Flamengo é o seguinte, olha, você vai cair junto com a gente. Nós não vamos jogar no Maracanã. O Flamengo não vai pagar para ninguém jogar no Maracanã. Maracanã sem o Flamengo não fica de pé. 2, gente, Flamengo não tinha dinheiro para pagar papel higiênico e lâmpada de banheiro. Era assim mesmo? Isso é literal, isso não é metáfora, tá certo? A gente não tinha dinheiro para pagar salário, 6 meses, 8 meses de atraso. Então, era uma situação onde nós estávamos entrando na UTI para sermos entubados e o médico já dizendo, te prepara para o pior. Então, naquele momento, faturando 200 milhões. Detalhe, a auditoria, quando diziam que era 400, a auditoria que foi feita foi de 700 milhões de rombo. Então, quando você olha hoje o patrimônio que o Flamengo tem, os resultados que o Flamengo tem, a variação de um momento para o outro é de mais de 1,5 bilhão de patrimônio líquido. Isso enche a gente de orgulho. É isso que possibilita a gente acreditar que se nós conseguimos fazer isso em grupo, com um grupo de profissionais fantásticos, contra tudo e contra todos, em momentos não necessariamente fáceis na economia nacional, nós temos um potencial enorme para frente. E nós temos uma dívida com a nossa torcida, evidentemente. Né? Nós temos uma dívida com a nossa torcida. Eu, antigamente, não era norte, antigamente era arquibancada. Mas eu só ia ao Maracanã de arquibancada. E meu filho fala, pô, você não vai mais, por quê? Eu falei, porque se eu for na arquibancada, é capaz de eu falar coisas que eu não devia falar como dirigente rubro-negro. Ali só como torcedor, e ser torcedor, que talvez eu não devesse falar, porque dentro de mim tem um torcedor absolutamente louco, alucinado. Então, quando os caras me mandam mensagens no privado e perguntam, eu respondo, o cara fala, não achei que você era assim, não achei que você ia me responder. Falei, olha, é que você não pode confundir o dirigente que tem uma responsabilidade institucional
com o torcedor. Mas é óbvio que eu quero o estádio, é óbvio que eu quero o melhor para o Flamengo, e eu tenho certeza absoluta que quando dizem, mas o estádio só cabe 70 mil, então se 70 mil rubro-negros forem lá, tá tudo bem. O dinheiro de televisão só vem pela audiência. O dinheiro da Adidas no Flamengo só vem pela quantidade de camisas que o Flamengo vende. Os projetos de licensing, quem quer vender água com o nome do Flamengo, ou produto com a marca do Flamengo, tá ligado à torcida. Então, direto ou indiretamente, é uma ligação atávica. Então, nós temos uma dívida histórica com a torcida, e em um estádio rubro-negro é importante que se diga, você não teria obrigações de fazer um estádio de Copa do Mundo. O Maracanã foi um estádio feito para a Copa do Mundo. E um estádio padrão FIFA não pode ter essas áreas que vocês estão citando. Então não era uma escolha do clube, tá certo? O Flamengo pegou o Maracanã, mas a gente comprou uma casa. Se você construir a sua casa, você faz ela do jeito que você quer. Quando você compra uma casa, você avalia uma série de coisas. E talvez tem uma obra área que ou você outra... não pode fazer. Tem obra que você não pode fazer. Às vezes você não tem possibilidade de fazer. Pode mexer na varanda. Mas eu entendo que no Maracanã, hoje, com uma concessão de 20 anos, algumas obras você pode fazer para atender em parte essa parte do anseio do desejo popular, né? Do anseio popular. E no estádio da gente, com toda certeza que você estaria construindo do zero, né? Então eu entendo que a torcida do Flamengo, ela com certeza ela vai ser melhor tratada ao longo dos próximos anos. E de preferência com muita alegria, né? Em busca dessa hegemonia aí que a gente sonha, né? E que os nossos detratores ficam enlouquecidos. Esperem o Mengão. Tá aí, nação, então, a entrevista do Bap falando aí sobre o novo estádio do Flamengo, e é um quesito muito importante, principalmente para a história do Flamengo, né? O seu novo estádio. E como teremos as eleições aí do novo presidente do Flamengo, que promete ser a maior da história, né? É importante a gente ver a opinião dos candidatos referente ao novo estádio do Flamengo. Então é isso daí, coloca os comentários aí a sua opinião, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.